Fala pessoal, tudo jóia? Passando de novo aqui no Podcast Sul para falar dessa vitória, daria para dizer avassaladora do Internacional se a gente olhasse o primeiro tempo. 4-0, gol do Yuri Alberto, hat-trick. Aliás, terceiro hat-trick na carreira de Yuri Alberto pelo Internacional. Os outros foram em estádios não tão consagrados assim. 3 no Morumbi, 3 no Maracanã, contra São Paulo e Flamengo, respectivamente. Tô brincando, né? E hat-trick na partida de hoje, dentro do estádio Beira-Rio, com volta de público. Aliás, é a primeira vez que o Yuri Alberto joga com público no estádio Beira-Rio. Sim, Yuri Alberto foi contratado pelo Internacional, mas ainda não tinha atuado com público dentro do seu estádio. E o Internacional, pelo primeiro tempo, eu não vou fazer crise, fiquem tranquilos, tá? Vitória de 5-2, o Internacional jogou bem, o Diego Aguirre mexeu, e aí depois que o Diego Aguirre mexeu, o Internacional deu uma desestabilizada, mas eu não vou criar crise. Eu vou fazer o lado do primeiro tempo e o lado do segundo tempo do Internacional. E aí eu vou pontuar algumas coisas. No primeiro tempo, o Internacional com o seu time titular e a ausência só do Edenilson, que é um jogador que o Inter é dependente dele. Mas hoje não foi. Maurício conseguiu suprir muito bem a falta do jogador que está na seleção brasileira, conseguiu cumprir o seu papel dentro do meio-campo do Internacional. Por hoje, não deixou saudades do Edenilson. Meio-campo com o Dourado, Lindoso, Tyson, Maurício, Patrick e Yuri Alberto na frente, foi mais do que suficiente. Foi espetacular nesse primeiro tempo do Internacional, que fez 4-0. 3 gols do Yuri Alberto, gol do Tyson, jogadaças do Internacional, Moisés fazendo assistência, e eu que sou um crítico do Moisés dando assistência para um dos gols do Yuri Alberto. Dessa vez a gente não pode falar pelo primeiro tempo. No segundo tempo, o técnico Diego Aguirre abre o seu leque de opções e começa a dar rodagens para alguns jogadores. E aí eu vou ressaltar a entrada do Matheus Cadorini, jogador da categoria de base do Internacional, que faz seu primeiro jogo com a camisa do profissional. Ele atuou já no início do Campeonato Gaúcho, mas lá ainda era a equipe de transição e o técnico era o Fábio Matias, não era nem o Miguel Ángel Ramírez. Com a camisa do time principal do Internacional, este é o primeiro jogo de Matheus Cadorini e ele já estreia marcando gol de cabeça, aliás, uma das suas qualidades, ele é muito bom na bola aérea. E aí depois a gente pode até entrar numa discussão, e eu vou até separar depois e fazer um outro videozinho aqui para o canal sobre o ano de 2022 do Internacional e os seus atacantes. Mas isso é papo para um outro vídeo especificamente para isso. No jogo de hoje, Matheus Cadorini, Gustavo Maia, a entrada do Heitor na vaga do Sarabia, Bosquilha voltando e não voltando tão bem assim, e aí fica aquela dúvida. Depois que o Aguirre mexeu, o Internacional se descaracterizou um pouco, passou a dar mais espaço para a equipe da Chapecoense, e a equipe da Chapecoense fez 2 gols, com o Mike, ex-jogador do Internacional. E os gols saem alguns erros de marcação do sistema defensivo e também algumas falhas de cobertura do Moisés. Por isso que eu disse, pelo primeiro tempo, não podemos criticar o Moisés. Pelo segundo tempo, Moisés volta a falhar em alguns gols que o Internacional sofre. O Daniel não teve trabalho, e aí eu vejo que por muito disso, a sua insatisfação com os 2 gols sofridos, porque o Internacional vinha bem na partida, vinha sobrando para cima da Chapecoense. Fazendo um bom jogo e fazendo o que tem que fazer quando uma equipe pega uma outra equipe adversária que é inferior tecnicamente a ela. Tem que fazer gols. Esse eu vejo que é o modelo de respeito ao adversário. Tu sabe que o adversário é mais fraco que tu, vai lá e faz 3, 4, 5, 6, 10, se tiver que fazer. E o Internacional no primeiro tempo fez. Aliás, o Yuri Alberto, para mim, junto com Edenilson, são as peças principais do Internacional na temporada de 2021. Yuri Alberto chegou à ponta da artilharia do Campeonato Brasileiro, junto com o Edenilson,
E aí eu vejo o seguinte, como é que o Internacional vai viver se não tiver o Yuri Alberto? Esse é o assunto que eu vou gravar num outro vídeo aqui pro canal. Porque hat-trick dentro do Morumbi, 3 gols para cima do São Paulo na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Hat-trick para cima do Flamengo, 4-0 e um dos melhores jogos do Internacional na temporada, que foi aonde virou a chave do Internacional. O Inter passou a jogar de uma maneira um pouco mais reativa, com o próprio Diego Aguirre. E o Yuri Alberto sendo protagonista. Aliás, daqueles 4 gols contra o Flamengo, 3 do Yuri Alberto e 1 do Taison. Igual ao primeiro tempo de hoje. A volta do Taison. O Taison, ele dá uma verticalidade maior para a equipe do Internacional. O Taison dá uma velocidade maior para a equipe do Internacional, sem ele precisar ser veloz. Parece contraditório, mas não é. A bola no pé do Taison, ela corre mais rápida. Ele faz o jogo andar de uma maneira mais veloz, sem ele precisar correr tanto. E aí por isso que eu vejo que o Internacional passou a ser dependente tanto do Taison quanto do Edenilson. E aí quando não teve esses 2 jogadores, o Internacional sofreu. O Internacional sofreu contra o Ceará na partida passada. E foi um jogo muito ruim do Inter, porque as substituições não foram à altura de Taison e Edenilson. E aí eu até ressaltei lá no meu canal e no meu perfil no Instagram, de que o Internacional vivia de uma ilha na partida contra o Ceará, e o Yuri Alberto era uma delas. O Yuri Alberto foi um cara isolado naquele jogo do Inter contra o Ceará, coisa que não aconteceu na partida de hoje contra a Chapecoense. Então eu vejo que quando o Internacional tem qualidade no seu setor de meio campo e no seu setor de criação, o ataque se sobressai. E aí o Yuri Alberto mostra que é um jogador de extrema qualidade, um jogador de extrema habilidade. E eu me arriscaria a dizer que eu acho que está merecendo uma vaga na seleção sub-23. Alô, André Jardine, abre o olho. Este foi o jogo do Internacional no primeiro tempo. E aí a segunda etapa, mesmo tendo gol do Matheus Cadorini, o Internacional tem as suas falhas, o Internacional tem os seus erros de posicionamento, o Internacional tem os seus erros defensivos e dá brecha e dá espaço para a Chapecoense marcar 2 gols. Não comprometeu a atuação do Internacional? Não comprometeu. Mas deixou em aberto na cabeça do Diego Aguirre. E certamente ele deve ter voltado a pensar as críticas que ele sofreu naquela partida contra o Atlético Mineiro, a respeito de por que tu não trocou, Aguirre, se tu viu que o Internacional estava desgastado, se tu viu que o Internacional estava cansado, por que não trocou? Daqui a pouco na cabeça do Diego Aguirre tá pensando assim agora, eu não troquei porque eu tava olhando pro meu banco e eu vi que se eu trocasse eu ia tomar 2, 3, 4. E aquela partida acabou sendo apenas 1-0 pro Atlético Mineiro. É óbvio que o elenco do Atlético Mineiro é muito superior ao da Chapecoense. E é óbvio também que é superior ao do Internacional. E hoje nas trocas a gente viu que o Inter cedeu um pouco mais de espaço. Será que é só por isso que o Aguirre não quis mexer naquele jogo? Isso é uma coisa para se pensar e para se avaliar nas próximas partidas do Colorado. É a primeira vez que tu tá chegando aqui no Podcast Sul, então faz o seguinte, tu já te inscreve aqui embaixo, já deixa o teu like, já ativa as notificações, já compartilha esse vídeo aqui nas tuas redes sociais com os teus contatos, no teu WhatsApp, no teu Facebook, no teu Twitter, pra gente seguir fazendo com que o canal cresça cada vez mais. Beleza? Abraço e a gente se vê numa próxima